aonde há o Espírito de Cristo, aí há liberdade. E nada melhor do que estar aqui de frente do mar, né? Na natureza, porque nós somos livres, né? Não é o templo que faz a diferença, mas é a presença de Jesus no nosso meio. Porque ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei no meio deles. Eu sei que a sociedade moderna é preconceituosa. Quando vê um grupo de jovens, de irmãos aqui nessa natureza, de frente do mar, fazendo um culto de louvor a Jesus Cristo. Mas eu quero ler na luz da Bíblia que fazer um trabalho na praia, orar na praia, é bíblico também. Hoje achamos que é só na igreja que nós vamos cultuar a Deus. É bom na igreja, eu também louvo a Deus pelos templos, pelas igrejas. Mas Deus pode operar aqui também, ou não. Pode e vai operar pelo seu Espírito Santo. E operando Deus, quem o impedirá? Amém? Eu quero convidá-los para que abramos nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, no capítulo 21, no versículo 4. Atos 21, versículo 4 está nos direcionando para as seguintes palavras. E encontrando os discípulos, demoramos ali 7 dias, e pelo Espírito eles diziam a Paulo que não fossem para Jerusalém. Depois de passar ali aqueles dias, saímos e seguimos viagem, todos que nos acompanharam até fora da cidade. E juntamente com suas mulheres e filhos na praia, oramos ajoelhados. Só até aqui. Então, a palavra do Senhor nos dá essa direção, que cultuar o Senhor não é um lugar específico. Eu me lembro quando Jesus estava diante de uma mulher, e essa mulher falou para Jesus, Senhor, os nossos pais adoraram nesse monte, e tu dizes que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar a Deus. Aí Cristo falou para ela, mulher, vocês adoram o que não sabeis, que vem a hora que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não é lá em Jerusalém que você vai encontrar a resposta. É bom viajar lá, mas ali é apenas um turismo. Agora, para buscar a presença de Deus, é em qualquer hora e em qualquer lugar. Vem a hora que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Há muita gente adorando a Deus sem saber, né? É apenas um ritual, uma tradição religiosa. O templo, com todo respeito, somos nós, né? Paulo diz, ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E nesta hora vamos prestar um culto de louvor ao Senhor, um culto racional. Não histeria coletivo, como muitas igrejas fazem hoje. É sapatinho de fogo, é cai-cai, é revelação. Querida, a revelação está nas nossas mãos. A palavra do Senhor. Amém? Ontem eu estava observando o pastor Marcelino. Nós ouvimos a mensagem via conferência. E um texto que ele falou ali me marcou muito. Falou sobre que a ciência, os homens que têm um QI elevado, não atribui a criação do universo a Deus. Dizem que foi a explosão do Big Bang, né? Houve uma explosão, buf, e nasceu o universo. Lembra a mensagem que ele falou ontem? Então eu quero nessa linha, nessa direção, provar na luz da Bíblia que o Criador desse universo está aqui em nós. É Deus. Na luz da Bíblia. Se alguém contestar contra a Bíblia, ele está dando murro em ponta de faca. Porque tudo que está escrito é a verdade. Amém? Vamos ler um texto aqui do rei Davi. Eu vou ler 2 textos. O primeiro que o irmão Sérgio leu, que eu achei interessante, Salmo 95, então nós vamos para o Salmo 33. Vamos ler o 95?
Salmo 95. E o versículo aqui que eu achei interessante, o irmão Sérgio voltou. Salmo 95, verso 3. Porque o Senhor é o Deus soberano, grande rei acima de todos os deuses. As profundezas da terra estão nas suas mãos, e os altos dos montes lhe pertencem. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra. É Bíblia ou não é? Seu é o mar. Tem gente que chega aqui, né, os turistas, vê a gente reunido aqui falando de Jesus, se escandalizam, né? Ah, nesta hora, mas tudo isso aqui é de Deus, querido. Se ele criou o mar, criou o universo, nós estamos aqui pensando um culto de louvor a ele, ao Criador do universo. É um direito que as pessoas têm de cultuar Deus ou não. Mas nós cultuamos, porque sabemos que Deus é o nosso Criador. E outra coisa que me chama a atenção sobre criação, nós, segundo a Bíblia, somos a coroa da criação de Deus. O ser mais importante da criação somos nós. Não está escrito? Façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Quantos animais há na selva, no mar? Baleias, tubarões, leões, feras. Mas nenhuma delas tem essa possibilidade que nós temos, de falar, de olhar um para o outro, de clamar a Deus, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso que diz a Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus tem um prazer de nos dar a vida eterna, porque nós somos criação dele. Amém, queridos? Ninguém ama tanto nós como Criador. Diz que Deus é amor. Não que nós o amamos, ele nos amou primeiro. Se você está aqui hoje na Remar, ouvindo a palavra, é que Deus te atraiu até aqui, pelo Espírito Santo. Não se estaria jogado, como eu também estaria. Mas se nós estamos aqui reunidos num só propósito, é porque Deus nos escolheu também. Jesus falou, não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Agora uma pausa. Por que ele nos escolheu? Há uma razão. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nem o escolhido de Deus fica infrutífero, isto é, não produz. Jesus estava com fome e foi até uma figueira, você sabe dessa passagem, e não encontrou um fruto, só tinha folhas. E a Bíblia diz que Cristo amaldiçoou aquela figueira e ela morreu na hora, porque não tinha frutos, só tinha folhas. Que Deus nos guarde para a gente não ter só folhas, vamos ter frutos. O amor, perdoar, compreender, como o pastor Marcelino falou ontem, Deus nos chamou para o arrependimento, um coração contrito. Deus jamais vai desprezar. O coração humilde que reconhece a sua fraqueza, Deus começa a operar, porque é na fraqueza do homem que o poder de Deus se aperfeiçoa. Mas se eu sou frágil e quero dar uma de forte, uma de santo sem ser santificado, eu vou me dar mal. E santificar o homem, sabe quem santifica? Não é eu querer, eu quero fazer as coisas certas. Ninguém faz com sua iniciativa humana. Sabe por quê? Porque santificação está lá em João capítulo 17, o verso 17. Evangelho de João 17, o verso 17. Jesus falou isso. Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Está na Bíblia. Quanto mais você ouvir essas palavras com seriedade, ela vai santificando, vai abrindo a sua memória, a sua mente. Paulo tinha uma mente tão fértil que uma vez o apóstolo Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. Amém? Paulo tinha a mente de Cristo. Por isso que ele foi um grande apóstolo, os demais apóstolos e profetas. Ele tinha uma conexão direta com Deus. Se nós queremos ter conhecimento de Deus, nós temos que estar conectados com Deus. Lembra que Cristo falou para Pedro? Pedro, o que tu ligares na terra, será ligado nos céus. Se nós estamos aqui nessa hora, com o nosso pensamento a Deus, na sua palavra, Deus vai começar a operar no nosso interior, pela palavra dele. Tudo é a palavra.
Um dia alguém falou para mim: Souza, o que eu faço para ter uma fé genuína, uma fé autêntica? Eu falei: leia lá Romanos capítulo 10, o verso 17. Paulo disse: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você ouvir, segundo a Bíblia, ela vai alimentar a sua fé. Há uma passagem no livro de Jó, no capítulo 12, o verso 11, que diz assim: como a boca prova o paladar dos alimentos, os ouvidos provam o paladar das palavras. Porque ela alimenta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse cenário aqui é algo extraordinário diante dos olhos de Deus. Sabe por quê? A gente está falando do amor de Deus aqui, né? Da palavra. É tão importante esse cenário que você vai ler comigo agora como Deus se agrada quando a gente está nesse espírito de adoração e de comunhão. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias, lá no Velho Testamento. Porque Malaquias, eu já vi muitos pastores só ler lá o dízimo, né? Trazer o dízimo, 13:10. Agora vamos ler 13:16. Já reparou, irmão Sérgio? Malaquias só fala de dízimo, mas não fala o que está mais. Não lê a sequência. Olha a sequência, Malaquias 13:16. Está escrito as seguintes palavras: como Deus se agrada de ver os seus filhos, os seus servos reunidos. Olha só. Malaquias capítulo 3, verso 16. Se alguém conhece. Malaquias 3:16. E Malaquias, para falar que é mais fácil, é o último livro do Velho Testamento. Ok? É o último livro do Velho. Malaquias 3, o verso 16. Todos acharam? Está escrito o seguinte: então aqueles que temem ao Senhor falam um com os outros, e o Senhor os ouve com atenção. E diante dele se escreveu um memorial para os que o temem, e para aqueles que o honram o seu nome. E naquele dia que prepararei, eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. A minha prosperidade exclusiva, ou propriedade exclusiva, melhor dizendo. E terei compaixão deles, como um homem que tem compaixão do seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Oh, glória por essas palavras. Diz que o Senhor atenta e ouve, é um memorial escrito diante dele para aqueles que se lembram do seu nome. E vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E você vê isso no nosso dia a dia. Você vê crentes carnais, crentes maliciosos, crentes que se escondem atrás da Bíblia, porque não servem a Deus com integridade de coração. A gente vê a diferença. O trigo e o joio, né, como nós estávamos comentando. E o trigo e o joio aos nossos olhos é igualzinho, é idênticos. Mas Deus faz a diferença. Amém, queridos? Pelos frutos se conhecem as árvores. Não adianta eu pregar esses 45 anos de ministério. Deus me chamou desde 1975 que eu preguei o Evangelho. Mas Deus não quer saber se eu estou pregando. Ele quer saber se eu vivo o que eu estou pregando. E se eu não viver o que eu prego, eu não vou agradar os olhos dele. De maneira alguma. Falando em agradar, você sabe o que agrada aos olhos de Deus? Está lá em Jeremias, não me recordo o capítulo agora, mas é fácil. Jeremias diz assim: não se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte nas suas forças, nem o sábio na sua sabedoria. Mas se alguém se gloriar, gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Amém, queridos? Eu fico analisando, irmão Sérgio, irmão Wagner, e vocês estão aqui,
que a ciência diz que o mundo foi criado pela explosão do Big Bang. Houve uma explosão e nasceu o universo. E até hoje essa teoria está no mundo inteiro. Universitários pensam assim. A sociedade não atribui a criação a Deus. Mas vamos ver o que diz o rei Davi? Está na Bíblia. Salmo 33, abrindo juntos. Como é que foi criado esse universo? Pois sua palavra é pura. Aleluia. Escudo para os que nele creem. Diante da sua voz, não há doença.